O Brasil jogou muito mal, nada serve, não ganhou da Tunísia, vai ganhar de quem? Calma aí que se você ouviu isso, eu vou te trazer outro lado da história desse jogo. O Brasil fez uma grande partida? Não fez, mas também não achei essa tragédia toda que eu vi nas redes sociais. Eu vi esse jogo depois do horário, não foi ao vivo, eu vi de noite e já sabia do resultado, já imaginava que seria algo nem tão positivo assim. Mas quando eu comecei a ver, eu fui assistindo e aí eu pesquisei também o que a galera tinha achado do jogo e, pior partida do Brasil com o Ancelotti, não jogou absolutamente nada, tá tudo errado. Eu falei, eu não vi esse jogo, será que eu vi direito? E aí eu vou trazer aqui porque eu acho que não foi tão ruim assim quanto estão dizendo. O primeiro ponto, que eu acho que poucas pessoas repararam nesse sentido, por ser uma seleção não considerada tão forte assim, é a questão defensiva. O Brasil não sofreu quase nada com a Tunísia. Se você pegar, mas sofreu um gol. Se você pegar esse gol que o Brasil sofre, são muito mais erros individuais do que coletivamente. O Wesley falha no domínio, ele até comete a falta, poderia ter sido expulso naquele lance, e depois o Casemiro não consegue acompanhar o jogador da Tunísia que faz o gol. Eu achei muito mais uma falha individual do que coletiva. E depois disso, a Tunísia só finaliza 6 vezes ao longo de toda a partida, sendo que a maioria foi de fora da área. Até teve uns 2 chutes ali, nos últimos lances, nos últimos minutos e um pouco antes de um contra-ataque, que a Tunísia até ameaça de fora da área, mas não é que o Brasil sofreu, teve dificuldades de parar a Tunísia. Foi um jogo muito físico, isso é verdade. Eu acho que isso inclusive atrapalhou a seleção no sentido que o Brasil tem muitos jogadores mais franzinos. Com a entrada do Wesley, isso aumenta Wesley, Estevão, Vini, Rodrigo, não são caras tão físicos, o Caio Henrique também não, então você fica com aquele quarteto de meio um pouco mais forte e talvez o Matheus Cunha, mas também o Matheus Cunha não é um jogador de pivô que consegue sustentar tanto assim. E aí você fica com essa impressão talvez que o Brasil sofreu muito, mas não. Se você pegar o jogo, e eu vi com muita calma, vi com muita tranquilidade e sem clubismo nenhum, todo mundo sabe, né? A gente tem que criticar quando precisa, mas o Brasil não sofreu defensivamente com a Tunísia. Mas era contra a Tunísia. A Tunísia venceu a França em 2022 na Copa, fez a melhor campanha da fase de grupos da África e só perdeu para Marrocos em 2025. Marrocos que é a melhor seleção africana nesse momento. Então não é um time fraco, é um time que sabe se defender muito bem, num 5-3-2. Isso dificulta, obviamente, e até o Bruno Formiga que falou durante a partida, essas seleções eventualmente vão conseguir resultados assim, seja contra o Brasil, seja contra o time. Claro que a obrigação do Brasil é vencer a Tunísia, mas não significa que não venceu, que está tudo errado. Mas beleza, eu entendo que as críticas foram feitas majoritariamente pelo desempenho do time no ataque. Mas será que foi tão ruim assim? No primeiro tempo, o Brasil finalizou 12 vezes. Não é um número baixo, tá? Só que nenhuma com muito perigo. Mas o Brasil conseguiu criar. E aí aqui eu separo os lances que o Brasil não finalizou de longe, que estava tudo fechado, mas que conseguiu chegar em condições boas de finalizar. O Rodrigo, logo no começo do jogo, ele finaliza uma entrando na área de esquerda e o zagueiro tira. No primeiro momento você acha que a bola ia entrar, depois no ângulo lá por trás do gol até parece que é para fora, mas foi uma chance que o Brasil produziu. O Casemiro tem uma bola na entrada da área que ele tá de frente pro gol, sozinho, ele finaliza para fora. O Vini fica no mano a mano contra a defesa, pouco tempo depois, lá pros 30 e poucos minutos, e ele tenta finalizar, poderia ter tomado uma decisão melhor também, e aí para na zaga. O Bruno Guimarães recebeu uma bola sozinho, né, na entrada da área, o Brasil tabela muito bem, a bola vem por cima de cavadinha para ele e ele não sei o que ele tenta fazer, ele pega todo errado na bola e a bola vai para escanteio e ainda o Rodrigo finaliza na zaga, né, acho que o escanteio que gera o pênalti é esse lance. O Matheus Cunha briga ali na entrada da área, a bola sobra pro Rodrigo, o Rodrigo tá de frente pro gol, só tem um cara na frente dele, ele poderia ter dominado, driblado ou escolhido a finalização de forma melhor, mas não, ele finaliza em frente. Então você vê, olha aqui, eu citei 1, 2, 3, 4, 5 chances claras, não claras, mas 5 chances que o Brasil teve totais condições de finalizar e
finalizou errado por diversos motivos e eu vou chegar lá. E beleza, no segundo tempo realmente o nível cai, mas não dá para ignorar que o primeiro tempo foi bom. Apesar de ter sofrido gol e ter empatado numa cobrança de pênalti, mas o Brasil produziu para empatar. E eu acho que essa tem que ser a análise, não só em cima do resultado. O Brasil produziu para empatar. No segundo tempo, de fato, você vai lembrar aqui de 3 lances de perigo do Brasil. Logo aos 4 minutos do segundo tempo, o Rodrigo ele tem uma chance na entrada da área e finaliza, na zaga da Tunísia. Depois, o Paquetá tem a chance de fazer com pênalti, é uma chance clara. E no último minuto, o Estevão também acerta a trave. Então, você pega tudo isso, se o Brasil faz qualquer um desses lances que eu citei aqui, eu citei 7, 8 lances, a análise seria completamente diferente, eu tenho certeza absoluta disso. Porque eu entendo que a impressão que o segundo tempo passa é que o Brasil não tem criatividade, não consegue atacar a Tunísia, não ameaçou, não criou grandes oportunidades. Eu entendo esse lado. Mas ainda assim cria algumas chances, domina, tem mais de 70% de posse de bola, finaliza 10 vezes no segundo tempo, ao todo foram 22 finalizações, então eu não achei esse desastre todo, somando isso também ao aspecto defensivo que eu já tinha falado. Mas o que faltou então? Será que se não foi tão ruim assim, não teve nada errado? Não é isso que eu estou dizendo. Teve algumas coisas erradas e a partir de agora eu vou começar a falar das lições e o que precisa ser corrigido para o Brasil ganhar esse tipo de jogo. Primeiro, a escolha no momento de finalizar, eu citei aqui 7 lances, mas nos outros 10, 12, o Brasil teve uma escolha de finalização muito ruim. Tem uma que o Militão tá lá no meio da rua e ele resolve finalizar. Outra, o Rodrigo, ele recebe encaixotado no meio de 2, isso já no segundo tempo, finaliza longe pra caramba também. Outro, o Paquetá tá todo desajustado, ele tá meio torto na entrada da área e de primeira ele finaliza totalmente errado. Então teve uma escolha muito pobre de finalizar do Brasil. Não souberam trabalhar mais a bola, ter um pouco mais de paciência e com o resultado, com o placar também, isso vai afetando o mental dos caras, né? Pô, tem que tentar, tem que finalizar, tem que tentar, mas não é assim que vai chegar lá. Falta também atrair mais. Faltou o time do Ancelotti fazer aquilo que fez contra a Senegal. Tinha mais espaço? Tinha. Mas quando você enfrenta uma defesa com 5 zagueiros, falta o Cunha puxar um pouco mais, ter uma infiltração um pouco maior do Bruno. Eu senti muito falta disso. Foi um time, não mais posicional, mas foi um time que tentou obedecer um pouco mais ali certas posições e ficou faltando um pouco mais de movimentação. Não tinha espaço para correr, verdade, mas tinha espaço para atrair, para confundir a zaga da Tunísia e o Brasil não conseguiu fazer isso. E, além disso, claro, a questão de técnica mesmo. Rodrigo e Vini, Vini, apesar de ser um pouco melhor nesse sentido, é um cara que faz muitos gols, mas também perde muitos, as finalizações deles não foram tão positivas, longe disso. Muitas finalizações que tecnicamente foram ruins mesmo. Faltou mais concentração, ajeitar mais o corpo e questão de fundamento mesmo. Foi que faltou a finalização ser mais positiva, ter mais refino técnico, digamos assim. E esse time, se tem um problema, talvez seja nesse sentido, porque o Matheus Cunha não é um grande goleador. O Estevão, que é quem está assumindo a responsabilidade e foi quem criou as principais chances no Brasil, inclusive baita jogos do Estevão com a seleção brasileira. Ele vem fazendo o que muitos esperavam que o Vini fizesse há muito tempo, mas o Estevão é quem tem tido protagonismo e incrível como o Ancelotti também viu essa estrela nele e o deixou cobrar o primeiro pênalti do Brasil. Em relação ao segundo, eu entendo o Ancelotti de não ser o Estevão. Claro que ali o Estevão tá confiante, mas talvez ele quis testar um outro jogador. Entendo nesse sentido. Eu teria deixado o Estevão bater mais um mesmo. O menino tá jogando bem, tá com confiança, fez o primeiro gol. Por que não bater o segundo? Ok, mas eu entendo também o lado que o Ancelotti preferia ver outro jogador cobrando, sendo que era um amistoso. Acho que não vejo problema nesse sentido, mas só queria destacar também que a importância que o Estevão vem tendo para o Brasil e para o Ancelotti. Mas voltando aqui na questão da finalização, algo que me deixa convicto depois também dessa data FIFA é que o Rafinha precisa ser titular desse time. O Rafinha é o jogador de ataque que mais tem acertos nesse tipo de lance. O Rafinha fez mais de 30, 40, não sei se chegou nos 40 gols, mas com certeza mais que 30 gols na temporada passada. Claro que foi uma temporada
acima da média do Rafinha, mas até mesmo pela característica dele de qualidade de pegar na bola, ele é um cara que não pode ser reserva desse time justamente por dar gol, que falta um pouco nesse ataque do Brasil. E é algo também que, por exemplo, quando eu falo do Luiz Henrique, ponta direita, às vezes eu prefiro o Antony, porque é um cara que te entrega mais gols. E isso vem sendo um problema do Brasil. Essa falta de gols, essa quantidade de gols perdidos, isso não pode acontecer numa Copa do Mundo. Isso vem me incomodando muito mais. Da atuação em si, não me incomodou tanto assim. Mas essa questão de finalizar, de erros de passe, algo que também foi muito ruim no Brasil, foi essa questão dos erros de passe. Muito, desde o campo de defesa, e muitos por falta de concentração mesmo. Tudo isso levou, na minha opinião, as pessoas entenderem que foi um empate muito pior do que realmente foi. E falando em aspectos individuais, realmente foi uma atuação abaixo do Vini. Ele tem alternado entre momentos bons e ruins. A melhor partida dele pela seleção foi diante da Coreia do Sul, um adversário um pouco mais fraco, mas é a mesma coisa do Real Madrid. Quando ele não tem espaço para correr, quando ele fica ali encaixotado em 2, 3 jogadores, não esperem o Vini que vai driblar 3, 4 caras, porque não é a dele. Ele é um jogador de arrasto, de velocidade, que põe a bola para frente, não um jogador de drible curto, de associação. Não é a dele. Então, infelizmente, não esperem isso do Vinícius Júnior. Não estou dizendo que ele é ruim, que ele não serve para a seleção, que ele tem que ser reserva, mas não esperem atuações brilhantes do Vini o tempo inteiro. Eu acho que a gente também criou uma expectativa por ver ele brilhando no Real temporada após temporada, de achar que ele deve ser o cara da seleção. Talvez chegou o momento de a gente entender que não, o Vini vai ser útil em alguns contextos, mas às vezes outro cara que tá aparecendo, o seu Estevão, é quem vai puxar a responsabilidade em grandes jogos e tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho que o Vini pode sim entregar mais nesse modelo de jogo, mas eu ainda acho que em vários confrontos contra times grandes, a gente vai ver o Vini que a gente tanto espera. O Vini parece também que tem que ligar uma chavinha de jogo grande, sabe? Ele é o tipo de cara que gosta muito. Você vê ele na Champions, é outro jogador. Por quê? Ele tá inspirado, tá tentando mais, tá confiante. Ele sabe que aquele tipo de jogo é pra ele. Então acho que também tem um pouco desse aspecto mental. Mas a gente também não pode deixar de falar do Rodrigo. Rodrigo que não vem jogando bem no Real Madrid, não marca gols há muito tempo e não acho até que ele se omitiu. Por exemplo, no jogo contra Senegal, não, contra Japão, ele entra, não lembro se ele saiu da reserva agora ou se ele foi titular, mas no fim do jogo ele poderia ter chamado mais a responsabilidade e não fez isso. No jogo contra a Tunísia, eu até acho que ele tenta um pouco mais, ele até tenta demais, né? Como eu disse, uma finalização de fora da área totalmente sem motivo, mas precisa ajustar essa questão da finalização, precisa ser um cara mais decisivo. Se ele quiser dar esse próximo passo na carreira, ou senão ele vai ser sempre um coadjuvante da seleção, do Real Madrid. E aí, aquela previsão minha de 2, 3 meses atrás que o Rodrigo tinha que ser titular da seleção, talvez estivesse errado, porque a gente precisa de caras que chamam um pouco mais a responsabilidade e tem um nível de acerto maior, e o Rodrigo vem errando muito essa questão, né? Contra Senegal também, a gente perde alguns gols com o Rodrigo, apesar dele ter dado assistência. Enfim, o Estevão já falei, e para falar aqui também de 2 jogadores que não me passaram muita confiança, infelizmente o Wesley não foi bem, cometeu muitas faltas, errou no lance do gol, deveria ter sido expulso, apesar que o primeiro cartão amarelo foi meio errado, na minha opinião, mas ele poderia ter sido expulso no segundo lance ali. E o Bento também não passou confiança nenhuma, saiu errado em 2, 3 cruzamentos, reposição de bola. Quando ele recebeu a bola também recuada, não passou confiança de novo. Então acho que isso manda um recado pro Ancelotti também. Mas, concluindo, eu entendo que foram bons testes, bons adversários, tanto em termos de escolas diferentes, né, escolas africanas, tantos de marcação, Senegal marcando mais em cima, Tunísia mais embaixo, de qualidade técnica, um time mais refinado, outro mais físico. O Brasil sai fortalecido dessa data FIFA. Foram bons testes também em termos individuais, o Fabinho entrando, o Estevão de camisa 10 ali no finalzinho do jogo, o Paquetá de 8, o Vitor Roque, que teve alguns minutos, faltou dar mais minutos ao Luciano Juba e talvez ao Paulo Henrique, mas eu imagino que ele quis colocar o Danilo na lateral direita também pela questão física, de ser um time que estava sofrendo fisicamente contra a Tunísia, mas, sinceramente, aí o PH aguentava
Eu acho que o PH também é um cara forte e mais rápido do que o Danilo. Não entendi a entrada dele, sim, de verdade. Acho que o Ancelotti viajou nessa aí de colocar o Danilo no intervalo. Tinha que ter tirado o Wesley mesmo, mas poderia ter apostado no PH. E com alguns pontos, a gente sai dessa data FIFA também com alguns pontos inquestionáveis, na minha opinião. Não temos um goleiro 100% confiável para ser reserva do Alisson. O Militão tem que ser titular do Brasil na lateral direita. Eu já tinha essa certeza antes do Militão ser testado. Depois dele ser testado e depois dessa partida do Wesley, pra mim acabou, não tenho dúvida nenhuma que a nossa melhor opção é com o Militão na direita, porque ele não perde ofensivamente para esses caras e defensivamente você ganha muito. Então, pra mim, acabou essa discussão. O Rafinha faz muita falta nesse time. Depois do jogo contra a Senegal, eu vi uma porrada de gente falando que o Rafinha entrava no lugar de quem? Eu não sei, de verdade. Eu não sei se eu tiro o Rodrigo, se eu tiro o Matheus Cunha. É um dos dois. Mas que ele é titular, pra mim, não tem discussão nenhuma. Principalmente por esse poder de decisão. E outro ponto que tá cada vez mais evidente, isso já era evidente pra mim com o Dorival Júnior, mas pelas características do time, o Brasil é uma equipe que gosta de jogar sem a bola. Em todas as principais partidas, tirando talvez contra o Chile, lá nesse ciclo que eu falo, talvez contra a Bolívia, lá com o Diniz ainda, mas a partir do Dorival e do Ancelotti, talvez só contra o Chile, que o Brasil teve mais a bola e jogou muito bem, as principais partidas são quando o adversário sobe a marcação e o Brasil tem espaço para fazer transições rápidas, porque esse time não é de ficar com a posse de bola muito tempo, e isso pode ser positivo contra grandes times. E outro ponto também é que o Real Madrid do Ancelotti também tinha essas oscilações. Direto empatava com raiva Lencano da vida, e aí chegava na Champions, destruía o Bayern de Munique. Isso acontece, vai oscilar, esses jogadores, eles estão acostumados com grandes decisões, em um jogo ou outro o Brasil não vai jogar bem. Eu descarto, por exemplo, desse ciclo do Ancelotti, o jogo contra a Bolívia, porque foi totalmente atípico, e contra o Japão a gente atuou com reservas, apesar que ali também você tinha algumas lições para tirar. Enfim, o Brasil agora, o teste foi muito bom e precisa aprender a jogar contra times mais fechados. Isso vem com tempo, com entrosamento, mas também tem determinados times que de fato vão jogar melhor sem bola e tá tudo bem. O fato é que a gente tá em um bom caminho e não é um empate contra a Tunísia que vai me fazer mudar de opinião, que vai fazer falar, pô, esse time não dá nada, Vini Júnior não presta. Pra mim, é sempre assim, né? Um 880. Contra a Senegal tava tudo maravilhoso, contra a Tunísia agora nada presta. É impressionante como a seleção desperta esse 880 do povo brasileiro. Mas é claro que eu quero saber sua opinião. Deixa aí nos comentários se você concorda comigo ou não. Claro, não sou dono da razão, então sua opinião é muito bem-vinda. Deixa o like, que é muito importante para o crescimento do canal. Quando você deixa o like, esse vídeo chega a mais pessoas. E se você é novo por aqui, se inscreva para receber mais conteúdo sobre a seleção brasileira. Além de opiniões, eu trago informações, análises, histórias, enfim, tudo que engloba a seleção eu tento trazer por aqui. Eu vou nessa, um abraço e até a próxima.